Estamos aqui no seminário de práticas integrativas e vamos conversar agora com uma palestrante, doutora Josi, que vem trazer um assunto muito atual e importante, principalmente para o público-alvo maior das mulheres 40 mais. Doutora, o que você pode passar para a gente de qual é o seu conteúdo que você veio apresentar, quais são as informações que você vem trazer aqui no seminário? Olá, tudo bem? Então, eu vou palestrar sobre a longevidade e a menopausa e que é a nova fronteira feminina. Você, mulher, que tem vários sintomas como queda de cabelo, insônia, fogachos, cansaço, sem aquela sensação de que não se reconhece mais e muitos outros sintomas que você acha que é tudo decorrente do seu dia a dia, pode ser climatério e que você esteja entrando na menopausa. E eu vou falar sobre o quê? Como a mulher pode resolver todos esses sintomas e ter uma qualidade de vida. Como foi que eu entrei na medicina integrativa e fui me preocupar com a longevidade e não só tratar sintomas? Porque quando você trata sintomas, você resolve o agora. Mas quando você trata a causa, você resolve o contexto geral e você tem uma longevidade. Eu recebia muitas pacientes no meu consultório que falavam assim: doutora, eu estou com todos os sintomas de cansaço, irritabilidade, mal-estar, enfim, N sintomas, mas eu fui e procurei um médico YZ, e enfim, e nada, ele disse que os meus exames estão ok, mas eu tenho um monte de sintoma. E aí eu comecei a estudar e a me preocupar com essas situações. Porque quando você olha um paciente, você tem que olhar o contexto. Porque cada paciente é único e cada paciente é individualizado. Então, a gente tem que olhar humanizar o individual de cada pessoa, de cada paciente. E com isso, você consegue chegar na causa de todos os sintomas desse paciente. Se fosse para tratar só exame, você não precisa conversar com o paciente. Então, clínica sempre é soberana. Quando eu atendo um paciente, eu olho pela clínica, pelas características físicas, corporais, faciais, e com isso a gente faz uma junção, sim, com o exame laboratorial e avaliação microscópica, que é o meu carro-chefe hoje, por onde eu avalio o paciente, é a avaliação microscópica de terreno biológico, e aí você consegue chegar num denominador e fazer um tratamento adequado, individualizado para cada paciente. Você inicia com a limpeza do terreno biológico, com a desparasitação e, consequentemente, com a suplementação e, se necessário, a reposição hormonal. E esse é o que mudou a minha perspectiva, o meu olhar sobre o meu paciente. E que mudou também a vida de muitas mulheres e também homens, porque o homem também tem a andropausa, né? Então, isso é o que muda tudo na vida de uma pessoa. E isso é muito interessante, porque eu vejo muito na ponta, conversando com mulheres no meu consultório, né, a questão emocional que muitas vezes elas trazem e ainda não foi avaliada adequadamente clinicamente, porque muitas vezes esses sintomas emocionais desse cansaço, como a senhora falou, né, desmotivação, às vezes acha que é uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, e pode estar relacionado mesmo a essa raiz, né, como foi dito, de buscar a causa, né, tem que buscar para tratar a causa e resolver o problema. Isso aí. Bem pontuado. A questão emocional do não se reconhecer, do que está acontecendo comigo, quem sou eu, porque a mulher chega vou falar por mim, a mulher chega nos 40 e ela não se reconhece. Aí vem uma avalanche de situações, de sintomas, e que vai procurar o psiquiatra, vai procurar um colega que não aborda dessa forma integrativa e começa com remédio e não vê um exame complementar, não vê o terreno biológico, não vê as questões
necessárias de um paciente, não vê o terreno biológico, a celularidade, a fadiga mitocondrial, o estresse oxidativo, e não trata isso. Por exemplo, nas mulheres 40 a mais, exames imprescindíveis, B12, magnésio, a parte hormonal, tireoide, que é um conjunto, zinco, selênio, são exames imprescindíveis. E quando você cuida dessa forma, tudo muda. É literalmente uma nova fronteira, é uma nova perspectiva. Porque eu costumo dizer para as mulheres o seguinte: quando entramos na menopausa, perdemos a fase reprodutiva, mas não podemos perder a fase produtiva. Ponto. É sobre isso. Tem que ter qualidade de vida, tem que olhar para o horizonte e falar, eu vou chegar longe. E é sobre isso, entendeu? Então, doutora, muito obrigada. Deixa o seu contato aqui pra gente, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai atingir a muitas pessoas que precisam realmente dessas informações. Então, como é que a gente pode entrar em contato com a senhora, com o seu trabalho? Eu sou a doutora Josi Bernal, meu Instagram é Instituto Doutora Josi Bernal. E quem quiser entrar em contato é 18997424244. Fala com a Ju, que é a minha secretária. E se quiserem também fazer perguntas, manda no direct lá, que a gente sempre está respondendo e falando sobre diversos assuntos. Obrigada. Estou aqui agora com a doutora Terli, uma das palestrantes desse seminário de práticas integrativas, e a gente vai conversar um pouquinho com ela para conhecer a trajetória dela e a experiência que ela veio trazer aqui para o evento. Olá. Oi, bom dia, Mariana, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a honra de estar participando, já participei nas 3 edições anteriores, né? Então, todos os momentos que o SPEN esteve em Búzios, eu estive presente palestrando, então, para mim, é uma honra, né? E eu trago realmente uma palestra diferente, né? Uma pegada diferente, que é justamente a de dar acessibilidade à população pelo Sistema Único de Saúde, né? É mostrar que é possível, sim, fazer saúde integrativa dentro das unidades básicas de saúde, dentro dos hospitais públicos. Realmente, esse tipo de atendimento e esse tipo de trabalho transforma vidas, né? Traz qualidade de vida para a população, traz reequilíbrio físico, traz reequilíbrio energético, traz reequilíbrio da nossa saúde mental. Então, é incrível ter essa possibilidade. Lá no bairro do Jacaré, a gente atende com a ozonioterapia, onde mais de 5.000 atendimentos já foram realizados dentro da comunidade do Jacaré. É um trabalho pioneiro na atenção primária em saúde a nível nacional. Então, é um trabalho lindíssimo que eu levo para o Brasil inteiro falando sobre, né? E nessa palestra de domingo, eu vou falar um pouquinho sobre a ABNOS, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Ozonoterapeutas. Eu faço parte dessa associação, onde eu sou a única do estado do Rio que participo como Relações Públicas Nacional e Internacional, onde a gente busca ampliar os atendimentos de ozonioterapia, transformando esse trabalho de ozonioterapia em política pública, né, para que dê mais acessibilidade em todo o Brasil para a prática da ozonioterapia, Mariana. Fantástico. Então, assim, para quem ainda não sabe exatamente o que são as práticas integrativas, o que integra? Porque, doutora, assim, uma coisa que eu sempre falo é que prática integrativa é tão maravilhoso que é previsto no SUS, né? E aí, de que forma que a gente consegue também agregar esse conhecimento, essa força, para expandir, para que tenha mais interesse, investimento mesmo, para que essas práticas vão crescendo, que assim dá para fazer uma promoção em saúde antes de trabalhar na medicina tradicional, já ir trabalhando a doença, né? Então, o que compreende como práticas integrativas? Então, tem gente que fala, porque assim, são as PICs. PICs, quando eu falo, não é PICs de dinheiro, PIX, não. PICs é PICS, de práticas integrativas complementares em saúde. São 29 práticas que são regulamentadas pelo governo federal, né, onde já se transformou em política pública. Dentre essas práticas, a gente tem a ozonioterapia, a gente tem a acupuntura, a auriculoterapia, a gente tem florais, homeopatia popular, yoga, meditação, medicina ayurvédica. São muitas práticas, né? Agora, são práticas
práticas que não são obrigatórias que os municípios implementem. Fica a critério do freguês, fica a critério de cada município. Então, normalmente, os municípios que têm uma preocupação maior com a qualidade de vida da população começam a integrar as práticas integrativas, porque são investimentos baratos para que se tenha, né? Então, o que a gente fala é o seguinte: o trabalho que a gente está fazendo aqui nesse encontro, nós somos multiplicadores para transformar a forma de ver saúde a nível nacional, né? Então, quando a gente percebe dentro do nosso escopo da saúde nacional, existe uma preocupação em enxugar gelo. Você está com dor de cabeça, toma aquele analgésico. E na saúde integrativa, a gente vê de uma forma muito ampla, né? O que gerou aquela dor de cabeça? Que trauma gerou? De forma natural, a gente consegue reequilibrar o organismo, né? Então, eu digo que é a medicina do futuro, a nível mundial. Se você chega em países desenvolvidos, mundo afora, a gente percebe cada vez mais o investimento em atendimentos naturopáticos, por exemplo, né? É difícil você ver uma farmácia. Você chega na França, você vê uma farmácia aqui, outra colar, muito distante. Agora, aqui no Brasil, você vê uma farmácia a cada esquina, porque virou comércio, né? É a indústria da doença, que fortalece e que gera milhões, bilhões, né? Então, a gente está aqui justamente com uma proposta totalmente contrária a tudo isso, né? Essa é a ideia. Muito bom. Doutora Terli, para quem quiser acompanhar esse conteúdo, ter mais informações, fazer algum contato profissional com a senhora, como faz? Então, a minha página pessoal no Instagram é Terli Ferreira. Lembrando que Terli é com T de Tereza, tá? Terli. Terli Ferreira é meu Instagram. E do núcleo de Pix, Núcleo Pix Cabo Frio. Lembrando que Pix é PICS. Adicione a gente lá, sigam a gente para marcação, para conseguir atendimento na nossa unidade pelo SUS. Basta entrar na nossa rede social Núcleo Pix e ali mesmo, na link da bio, você já entra no WhatsApp. Pelo WhatsApp você já consegue fazer a marcação. Não precisa de encaminhamento médico para isso. É incrível. Muito bom. Obrigada. Estamos aqui com o Lucas, que vai falar um pouquinho aqui pra gente de um produto maravilhoso, um tipo de tratamento e de prevenção que todo mundo precisa saber, que está dentro dos assuntos das práticas integrativas aqui no seminário. Olá, Lucas. Olá, Marina. Tudo bem? Olha, nós estávamos inclusive há pouco falando sobre algo muito interessante. O tema é molécula da vida, a água molécula da vida. E uma coisa que nos intoxica o tempo inteiro, Marina, sem que nós percebemos, é a água do chuveiro. A água que nós tomamos. A água do chuveiro, por exemplo, ela é rica em flúor, em cloro. A nossa pele, ela absorve todos esses tóxicos. E aí fica a pergunta: como é que eu vou retirar isso do meu corpo? O que é que eu vou fazer? E uma das soluções, e que eu digo a solução mais perfeita, barata e simples, é o uso da zeólita clinoptilolita, que nós temos aqui, que é a turiita. A turiita é um mineral vulcânico que ele tem essa capacidade de absorver toxinas do nosso corpo. O nosso trato gastro, que é o nosso intestino, ele é responsável por distribuir minerais, vitaminas e etc. E nós, o tempo inteiro, todos os dias, todo instante, toda hora, nesse exato momento, nós estamos nos intoxicando. E essa solução, ela vai tratar do nosso intestino, absorver essas toxinas, reparar a barreira intestinal, já que ela é rica em silício. Lucas, isso é de dentro para fora. E aquilo que nós colocamos no nosso maior órgão, que é a nossa pele. A gente não faz ideia, né? Como eu falei do chuveiro, o chuveiro vai lá e intoxica a gente, e agora, o restante do dia, o que é que eu vou fazer? Nós temos uma outra solução, não é só essa. Nós temos uma linha completa de cosméticos à base da zeólita. Ou seja, você vai cuidar do seu corpo de dentro para fora e de fora para dentro de uma forma maravilhosa. Quem quiser conhecer melhor a marca, obviamente, nos segue lá nas redes sociais, Cell Cosmetic e Turita. Você vai encontrar muito mais informações e também muitos depoimentos da eficácia desse produto maravilhoso. E Lucas, assim, pra gente concluir, assim, depois do tratamento, né? Tem um tratamento inicial de 30 dias, você disse? 120 dias. Primeiro, 120 dias. E a segunda etapa? Segunda etapa, você aguarda 10 dias, mais ou menos, e você pode continuar só com a Premium. Certo. O que as pessoas nesses depoimentos dizem? O que elas observam de melhorias, assim, em relação ao funcionamento do seu corpo e qualidade de vida? A primeira coisa que acontece é,
melhora processos inflamatórios. Como eu falei para você, a barreira intestinal, ela não só serve só para guardar lá as fezes e tudo mais, mas também para proteger o nosso sangue, para não acontecer o leaky gut. E hoje, com essa intoxicação tão grande que acontece, o nosso sangue está sendo intoxicado. Então, essa intoxicação causa problemas dermatológicos, queda de cabelo, você não dorme tão bem. E a zeólita, ela vai fazer justamente isso. Quando ela repara essa barreira intestinal, diminui processos inflamatórios, a pele fica melhor, o cabelo mais forte, viçoso, você dorme muito melhor porque você não está inflamado. Muito bom. Deixou seu contato, quer deixar mais alguma informação? Instagram, telefone? Como é que as pessoas podem ter acesso tanto às informações quanto à compra do seu produto? Nos sigam lá nas redes sociais e um convite para quem não esteve presente nesse congresso, esteja em outros presentes, pois nós estamos em todos e vocês podem provar e ver quanto esse produto é maravilhoso. Muito bom. Então, pessoal, estou aqui com Rita, que é uma pessoa empreendedora e ela tem algo assim bem inovador, bem atrativo para apresentar. Vou deixar ela informar aqui para gente ficar assim com aquela água na boca. Olá, Rita. Olá, tudo bem? Tudo bem? O que você pode apresentar para a gente, né, da sua proposta? É uma proposta de hospedagem e ela é também conjunta com uma forma de tratamento das práticas integrativas. Como funciona? Então, a gente começou esse projeto 2 anos atrás, né? A Fernanda bem me inspirou a fazer isso. Ela falou, você tem que fazer o seu spa. Eu falei, tá bom. Eu vou fazer, eu ia fazer o ano passado, mas muitas coisas aconteceram e esse ano a gente está, né, agora abrindo as portas em maio para um spa dentro de uma pousada em Búzios, com vista ao mar. Entendi. E como vai funcionar esse spa? Ele é só para o hóspede que vai ficar numa hospedagem continuada ou pode ser feito algum tipo de serviço lá de uma pessoa que não está na hospedagem? Não, a gente vai aceitar pessoas também de fora, né, da cidade ou de outras pousadas que estão vindo para não só para descansar, mas para fazer uns tratamentos, né, da integrativa. Nós temos já muitos aparelhos lá. Isso vai ser muito bom. Quais são esses tipos de tratamentos, tipos de aparelhos? O que as pessoas podem ter assim, de expectativa para adquirir algum desses serviços? A gente vai ter o Biomed, que vocês já acabaram de ver a palestra, né, da Alexa, que é realmente para fazer uma cura, né, colocar o corpo como se tivesse um estado de febre. Então, a febre, ela cura, ela não é uma coisa ruim. E as pessoas querem parar a febre. A febre está curando o corpo. A gente tem o Biomed, tem o detox pelos pés, a gente tem desparasitação, tem o hidrocolo, que acho que vocês ainda não conhecem, mas é também uma limpeza do intestino profunda, constante, né, que ajuda em vários tratamentos. No caso, são esses os tratamentos que eu posso falar agora. Eu não vou contar todos, que vocês têm que ir lá conhecer o espaço. É muito bonito, muito interessante. Muito bom, Rita, legal. E como é que a gente pode fazer contato com você, acompanhar seu trabalho e ficar de olho assim que começar a funcionar para a gente conseguir ali fazer uma reserva? A gente está nas redes sociais, no Instagram, Rainha do João Búzios, e a gente também está no WhatsApp, no 21 983 67 30 37. Legal, Rita, sucesso. A vocês lá. Obrigada. Meu nome é Maria. Pessoal, estamos no segundo dia aqui do evento de seminário de práticas integrativas, muito conteúdo sensacional. E eu estava conversando aqui nos bastidores com a Aline, que tem uma experiência fantástica para passar para a gente, muita informação. Eu estava até brincando com ela antes da gente gravar que a gente precisava ter um horário cheio de um programa, de tanto conteúdo bacana. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Mariana? Obrigada pela oportunidade. Aline, o que você pode passar para a gente um pouco da sua experiência com as práticas integrativas, para quem quer acompanhar e ver se conecta, né, com esse conteúdo, tanto para tratamento quanto para prevenção? Mariana, eu tenho uma experiência além da parte de terapeuta de profissional como mãe. Eu tenho um filho que é autista e a gente rodou vários especialistas procurando vários tratamentos. E a gente não teve sucesso. Meu filho chegou a ficar internado várias vezes,
em UTI, emagrecendo, tendo difícil controle de epilepsia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi buscar uma outra alternativa, como todo pai e toda mãe. Então, fui para a parte da medicina integrativa, onde conheci o cannabis. E comecei a dar o cannabis, mas ainda não foi suficiente. Porque uma grande dificuldade que a gente tem é o médico saber qual cannabis prescrever. Porque nós temos hoje em dia um equívoco, né? A pessoa pensa que o cannabis é igual para todo mundo. Não, não é. Cada corpo reage de uma forma ao cannabis. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, a gente conseguiu ver uma melhora, mas não a melhora assim que eu pudesse, que justificasse que eu ficasse satisfeita. Continuei a busca. Comecei a fazer cursos, mudei de profissão. E foi aí que a gente começou a ver uma luz no final do túnel, que a gente viu que conseguia ter algumas outras respostas. Então foi quando a gente começou a fazer ozônio, hipertermia, estimulação do nervo vago, usando a parte transcutânea, que é a não invasiva, usando a fotobiomodulação. Então, várias outras técnicas, nutrição endovenosa. Então, começou a ver uma melhora. Então, nesse momento, eu decidi que eu tinha que ajudar outras pessoas e divulgar mais isso. Foi quando eu fiz parte da Renova Clínica no Rio de Janeiro, que é uma clínica de medicina integrativa. E foi aí que eu conheci o pessoal da Cannabis Import e o pessoal da SREP, e fizemos uma parceria muito legal e que a gente tem visto muitos resultados. Fantástico. E nada melhor do que o depoimento de uma mãe para poder falar que através da experiência, porque imagina uma mãe buscando o melhor para o seu filho, né? Então a gente já tem certeza que a Aline foi buscar o que era de melhor, mais eficaz, e através desses resultados conseguiu, como ela disse, né, transmitir também esse conhecimento para encurtar o caminho para algumas mães, porque acho que a maior dificuldade é quando a família descobre o diagnóstico e fica muito perdido. Por onde começar? Eu começo com remédio? O que eu faço? O que vai ser o ideal para o meu filho? E, Aline, as práticas integrativas, elas são indicadas para as pessoas a partir de que idade? Como é o público-alvo de uma forma geral? Nós vemos no dia a dia que não tem idade certa. Você pode começar com a criança pequena, num idoso, num jovem, e não tem, assim, patologia certa. Só serve para autista. Não, serve para várias patologias, porque toda patologia tem um fundo inflamatório. Todas elas. Então, o que a gente ataca com todos os protocolos da medicina integrativa? A parte inflamatória, terreno biológico. A gente tem que tratar a parte do terreno biológico. A primeira coisa é melhorar o terreno biológico e ver a parte inflamatória. E a partir daí você vai começar a ver qual protocolo cada pessoa precisa para aquele cenário. E assim, nós temos tido muito resultado em pouco tempo. Essa que é uma coisa muito bacana. A gente vê assim, com poucas sessões já tendo resultado para autista, para problema de coluna, Parkinson, Alzheimer, depressão, assim, é uma infinidade de patologias. E aí diz o seguinte pra gente, Aline, a pessoa que se interessa em ter uma primeira avaliação e procurar um profissional que realmente saiba prescrever, para não ficar frustrado, né, perdendo tempo, dinheiro, buscando um tratamento sem uma eficácia. Como é que ela busca a sua clínica? Você tem um profissional para fazer essa avaliação? Como é que funciona? Então, nós trabalhamos lá com vários profissionais. É uma clínica integrativa, então nós temos profissionais que se conectam para poder montar o protocolo do paciente. O contato é através do Instagram, é renovaclinic.rj. Lá você consegue falar no direct e pegar os contatos do telefone, todas as informações que você precisa. E a partir daí a gente marca uma avaliação. Tudo tem que ter uma avaliação. Ótimo. E aí, em relação ao produto, se alguém pode te procurar direto quando já tem uma prescrição para comprar o seu produto da cannabis, como é? Então, quando tem a prescrição feita de cannabis, a gente sempre indica os consultores da Cannabis Import. Aí, eles que vão fazer todo o trâmite podem falar melhor do produto. Ok, Aline, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu tempo aqui, trouxe bastante informação pra gente, sucesso. Obrigada pela oportunidade e também por poder estar compartilhando com as pessoas, né, que assim, existe uma luz no fim do túnel, existe assim, não desanima, porque
temos outro caminho. A gente tem a medicina integrativa que eu tenho certeza que é a medicina do futuro. E é o caminho certo. Obrigada. Muito bom. Estamos aqui agora, vamos entrevistar o Luiz, que tem informações fantásticas, vasta experiência, conhecimento em um assunto que a gente está sempre falando e que ajuda tanto, que é sobre as famílias atípicas, né? De interesse das mães de crianças com autismo. A gente sabe que tem um grupo grande em Búzios que vem buscando fazer um trabalho sempre assim de referência, e é sempre bom a gente trocar essas experiências de quem vem de fora e pode agregar conhecimento. Obrigada, viu, Luiz, pelo seu tempo. Como é que você pode apresentar pra gente a sua experiência profissional? Então, Mariana, boa tarde, né? Estar nesse evento maravilhoso aqui em Búzios. Eu acho que antes de qualquer coisa eu tenho que falar que eu sou pedagogo, né? De fato. Eu trabalho de uma forma totalmente diferente, né? Eu trabalho de uma forma para criar autonomia para as crianças em habilidades sociais. O que seria as habilidades sociais? A gente é muito mais tranquilo para conversar, a gente está aqui conversando, a gente está dando uma entrevista. Então imagina eles dando aqui no nosso lugar. Eles se sentem nervosos, colocar na linha deles de fato, né? E quando eu falo de autonomia, a gente pensa o quê? Autonomia emocional. A autonomia emocional é o mais importante para ele, questão de crises. E quando a gente volta em crise, a gente pensa na onde que a gente volta, o que a Aline acabou de falar sobre canabidiol. Quando a gente fala sobre canabidiol, a gente pensa assim, mas a criança, será que o canabidiol aceita? Será que o canabidiol vai dar jeito no meu filho? Cada organismo é de um jeito, tem que ter acompanhamento médico, tem que ter alguma questão. Quando eu pego alguns pacientes que são exatamente sobre a questão, sobre habilidades sociais, que eu vejo que está crescendo muito esse boom no Rio de Janeiro, que os pais ficam desesperados, onde que eu vou deixar meu filho? Se acontecer qualquer coisa, o meu filho não sabe conversar, meu filho está tendo crise, meu filho está na questão pedagógica, não sabe o que fazer na escola, mediação, e fica desesperado. Calma. Cada criança, cada caso é um caso, cada adolescente é um caso, cada jovem é um caso. E eu sempre coloco assim, a gente fala sobre autismo, né? Mas e o síndrome de Down? A gente pode pegar também esse grande síndrome de Down, porque tá esquecido, acabou, foi extinto. Não, ainda existe. Mas as habilidades sociais não é só para eles, é no público em geral. Às vezes a gente conversar com uma outra pessoa também que vale muito a pena. E quando a gente envolve a questão do canabidiol que eu trouxe de volta, a questão quando a gente fala que uma criança está em crise, ou um adolescente está em crise de ataque epilético, ou uma crise de emocional mesmo, o canabidiol ajuda muito isso. Ele ajuda a tranquilizar a nossa mente, ele ajuda a tranquilizar os nossos conhecimentos, ele é como se fosse um resgate pra gente mesmo. Agora, Luiz, explica um pouquinho mais detalhado pra gente o que são essas habilidades sociais. Eu entendi que, assim, muito da comunicação, né? E assim, tentando abrir um pouco mais o público, quando eu penso em pessoas com deficiência, né? A gente acaba trabalhando muito na ponta com a deficiência visual, né? Com o cego, com o surdo, com as pessoas que têm dificuldade, às vezes, em se sentir realmente incluída, pertencente. Porque acho que a grande dificuldade é essa, de vir, por exemplo, num evento e saber, poxa, eu vou estar no evento, eu vou conseguir me comunicar, eu vou conseguir ter acessibilidade de uma forma geral, não só acessar fisicamente, caminhando, mas de acessar o conhecimento, de acessar a troca. Então, explica um pouquinho melhor o que significam essas habilidades. Sim, então. Existe uma lei agora no Brasil todo, que foi feita a questão que todo evento tem que ter acessibilidade. Para poder receber pessoas cadeirantes, pessoas com portadoras de autismo, questão de barulho, questão que eles não aceitam, né? A acessibilidade, sendo que as habilidades sociais que eu estou falando não é só comunicação, mas é pertencer ao lugar, de fato. Como que eu vou me comportar, como que eu vou agir, como que eu consigo um trabalho, como que eu consigo existir numa conversa, como que eu consigo alinhar meus pensamentos para construir uma conversa, uma coisa que às vezes é fácil pra gente, mas a gente se colocar no lugar do outro com a visibilidade é muito mais difícil desse formato. A habilidade que eu sempre falo é assim, habilidades sociais, a gente sabe escrever, a gente aprendeu a andar. Eles têm que aprender a conversar. Pra gente é fácil, mas pra eles
deles é um mundo diferente. Eu sempre coloco assim, é um mundo colorido. E a gente tem que estar com olhos deles, desse mundo colorido, pra gente conseguir colocar eles no mesmo mundo que é igual perante a qualquer coisa. Perfeito, muito bom. E assim, quem quiser seguir o seu trabalho, acompanhar seu conteúdo, né, ver mais de perto, mais detalhados os resultados, se você quiser falar também de algum caso clínico que você considera importante para trazer experiência, porque como você falou e a Aline disse anteriormente, é muito bom que as pessoas não percam a esperança, porque o maior susto da família é receber o diagnóstico. E no primeiro momento eu receber aquele papel do diagnóstico e falar assim, agora para onde eu vou? O que eu faço? O que vai dar resultado no meu filho? Então, é bom dar essa esperança positiva, esse otimismo. Se quiser falar de algum caso, de alguma experiência sua, fica à vontade. Lógico, eu tinha um paciente meu de nível 3 e ele não falava, não conseguia se locomover, não conseguia caminhar, de fato. E eu comecei a trabalhar o emocional dele, que eu acho que o emocional, se ele estiver bem, para qualquer pessoa, né? Se a gente tiver um emocional ruim, a gente não consegue fazer nada. Para eles é pior ainda, porque eles não conseguem se expressar e não é compreendido. Então a gente trabalha de uma forma emocional para trazer alegria para ele, alegria de viver, alegria de estar ali pertencente àquele lugar. Então eu comecei a tratar daquela forma do socioemocional para trazer a questão pedagógica para esse paciente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trazer os hiperfocos dele na prática. O que seriam os hiperfocos? Eu gosto do Mário, então eu vou tratar tudo referente ao Mário para ele falar, é um assunto que é legal para ele. E quando eu trago esse hiperfoco dele ali, eu trago a questão pedagógica também dele. Então é uma junção de tudo e eu vou conseguindo poder levar ele a um mundo para tentar se associar à questão pedagógica junto com o todo. Então, eu saí desse menino com pacientes de nível 3, ele fala, ele agora consegue acompanhar a turma em matemática, em português já está começando a caminhar, ele já consegue construir frases, já consegue construir um pensamento. Lógico, eu não fiz um trabalho só assim, eu tinha uma equipe multidisciplinar acompanhando junto comigo, mas a proposta é pedagógica, fui eu que montei junto com a família, que é um trabalho não só de uma parte, mas tem que ser um trabalho de duas partes, duas vias de mão dupla, a família e o profissional. Se a gente estiver em conjunto, a criança anda, é só confiar nela. Agora, Luiz, para a gente concluir, é uma curiosidade minha, quero saber a sua opinião pela sua experiência no seguinte, como a gente fala muito sobre inclusão e os desafios dessa inclusão na prática, por quê? A gente fala que a escola tem que ser inclusiva, mas que a escola, a educação, ela depende muito da saúde. E muitas vezes essa conexão não acontece, ou porque a família não consegue levar nas terapias, ou porque ainda não descobriu o mesmo diagnóstico. Então, são alguns obstáculos. Na sua experiência enquanto pedagogo, o que você acredita ser uma inclusão assim, bem sucedida? O que você acha que precisa ter para que ela realmente funcione? Então, vamos colocar no termo de escola, né? A mediação, colocar no termo de mediação, né? Da inclusão. Eu acho que cada criança que tem alguma questão, ele precisa ter um suporte pedagógico com uma pessoa ali de fato no lado dela. Eu sei que tem situações diversas que acontecem, porém acho que é válido essa questão da mediação. Além da mediação, é importante as terapias, às vezes de uma fono para a questão da fala, às vezes de uma psicopedagoga, às vezes até de um psicólogo para a criança entender o que ele está sentindo. Às vezes um psicólogo vai entender de fato sem palavras, e ela vai entender através de imagens, né, de fato. Mas a junção de terapia, eu sempre falo que não é uma junção só de terapia e escola. Eu sempre falo que são 3 vertentes: terapia, escola e família. Se as 3 vertentes estiverem conjuntas e conversando na mesma fala, a criança é o principal indivíduo, daquele problema, da onde que tem que ser encaminhado, sabe? Então, não é só pensar em si, é pensar num todo para uma pessoa conseguir viver
vida dela em constância como a gente consegue. Essa comunicação que você falou através de imagens é a comunicação aumentativa, alternativa? Isso, é a comunicação alternativa que agora está com avanço, né? Eu estava até em São Paulo num congresso de comunicação alternativa que tem os iPads, que agora tem comunicação alternativa. Eu sei que tem muita gente que não tem essa condição de ter. Então, assim, uma dica que eu dou para as mães é: se você não tem essa condição de ter comprar um iPad ou ter um celular para seu filho, usa jornais, usa o que você tiver na rua, o que você tiver em casa, explique o que é. Eles vão entender, eles são capazes de entender. Então, essa comunicação não está só em escrita, não está só em textos, em tablet, ele está em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em termos de aprendizado. Em qualquer lugar a gente aprende. Essas imagens poderiam ser, então, para a mãe que está em casa e quer fazer de uma forma mais artesanal, vamos dizer. Ela pode ter imagem, por exemplo, assim, de água, de banheiro, do sentimento triste, do semblante feliz, e a criança vai apontando e sinalizando para se comunicar. É mais ou menos isso? Isso. E na marketing faz uma associação. Uma associação, lógico, essa comunicação alternativa é válido para um monte de paciente. Mas eu, Luiz, acho que na hora que está vendo que o paciente está avançando, eu acho que a gente poderia trocar a alternativa para estimular a fala desse paciente, para ele poder também fazer a comunicação. Sair da comunicação alternativa e começar a comunicação verbal. Mas é exatamente isso que você falou, Mariana, através de parâmetros de imagem, para ele poder fazer essa associação e ele se sentir pertencente e compreendido, que é o mais importante. Ótimo. Então, quer deixar seu contato com a gente? Instagram, telefone? Pode ser. Caso alguém queira me seguir no Instagram, é Luiz Couto. Luiz com S ou com Z? Com S. Eu tenho dois, Luiz Couto e Luiz Couto Pedagogo. E para quem quiser o meu contato é o 21 97390 6319. Qualquer coisa eu estou ali à disposição. Muito obrigada, Luiz. Olá, pessoal. Estou aqui com o Dr. Marcelo Bonanza, um médico com experiência em práticas integrativas, muita experiência, né? Acho que a gente vai tentar resumir um pouco desse oceano de conhecimento que ele tem, porque, na verdade, a gente precisaria de um programa, né? Uma hora cheia para poder falar sobre tudo. Dr. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo. Como é que o senhor pode apresentar para a gente a sua experiência profissional? Bom, a gente vem galgando ao longo de toda uma vida, desde a época que eu era da engenharia, que eu tive uma crise convulsiva e fui considerado com diagnóstico de epilepsia. Fui atendido por médicos que trabalhavam já na vanguarda da integrativa naquela época, com práticas ortomolecular, e conseguiam me ajudar a me livrar dos anticonvulsivantes. E daí da engenharia eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então eu fui fazer medicina, depois eu fiz todo um trabalho de ortopedia, de traumatologia, e entrei no mundo da ortomolecular, naquela época ainda se chamava equilíbrio ortossistêmico, e fui galgando, né, em várias pós-graduações, na medicina do envelhecimento saudável, depois nas práticas integrativas, onde eu ingressei na homeopatia e fiz fellowship na Academia Americana de Autismo, e a partir daí mudou todo o meu ângulo de visão. Então, todas essas pós-graduações, todos esses caminhos que eu passei, a gente conseguiu montar uma grande pós-graduação de formação em saúde complementar integrativa, que a gente chama a Nova Saúde, que é o universo da saúde integrativa, onde a gente construiu com o meu sócio, o Dr. Baracate, uma pós-graduação que conseguiu unir 47 professores para entregar a esses profissionais uma visão ampla da saúde complementar integrativa. Muito bom. E os seus cursos, suas formações são online, presencial? Como funciona? Sim, hoje a gente tem 3 pós-graduações, Universo Saúde Integrativa, em pós-graduação em saúde complementar integrativa, naturopatia e fitoterapia e oxiterapia com ozonioterapia, hidrocolo e hidrozonioterapia. E, doutor, quais assuntos o senhor veio falar nas palestras aqui desse seminário de práticas integrativas? Hoje nós vamos falar sobre o efeito da toxicidade ambiental que está sendo levada através da água como veículo, como solvente orgânico, causando neuroinflamação nas pessoas do transtorno do espectro autista. Quanto que isso é
importante entender sobre os agrotóxicos, os inseticidas, os microplásticos, os bisfenóis, os parabenos. Então, através da água contaminada, aumentando já uma condição própria que a pessoa, no transtorno do espectro autista, pode impedir dela evoluir nas suas questões sensoriais, cognitivas e intelectuais. Então, é muito importante a gente levar consciência para a população, saber qual é a água que você bebe, qual é a água, como ela foi tratada, qual é o veículo, e saber como que você pode ajudar a purificar, a melhorar, a ionizar, a magnetizar, e o melhor ainda, né, levar hidrogênio molecular nesta água para que possa bloquear o estresse oxidativo nessas pessoas que já têm as suas questões próprias, que o autismo não é uma doença, mas todas as pessoas autistas também podem descer, e esse adoecimento pode agravar o comportamental dessas pessoas. Perfeito, doutor. Como é que a gente pode te seguir, acompanhar seu conteúdo, entrar em contato? Bom, @DR Bonanza ou DR Instituto Bonanza ou Universo da Saúde Integrativa. E esse é um convite para você que é profissional da saúde e de todo o universo da saúde integrativa. Nós estamos lançando um curso que se chama New BioExpert. É mostrar para todo profissional da saúde as práticas complementares integrativas de hands-on, workshop. Mostrar como monta um protocolo, a avaliação, o método DS e poder aplicar na prática clínica esse protocolo para que você possa ajudar o seu paciente a melhorar todas as condições de saúde dele. Obrigada, doutor. Pessoal, estou aqui com o Ingrid, que está visitando o Seminário de Práticas Integrativas e vai trocar aqui com a gente um pouco de informação sobre a experiência dela dentro do seu trabalho. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem? Meu nome é Ingrid, prazer para todos, tá? Fantástico. Recomendo a todo mundo, porque é algo que salva vidas. Aqui você se llena de conhecimento e é isso, né? É trabalhar com estudo e ciência. Então, a clínica também, lá, a gente trabalha desse jeito. Nós trabalhamos de maneira personalizada. Então, é bom você estar evoluindo, tá? Eu gosto muito. A cada seminário que eu vejo aqui de saúde, eu venho. Sendo que eu sou nova na área, tenho de abrir a clínica, então estou explorando. Mas fantástico, recomendo para todo mundo. Eles falaram, primeiro que eu venho aqui em Búzios, já fui em outros em São Paulo. Mas eles falaram que fazem aqui, a cada um ano, fazem palestras aqui, eventos sobre saúde integrativa. Assim que você aprende muita coisa. Agora, Ingrid, me fala sobre a sua experiência profissional. Você estava me falando um pouco que você trabalha com ozonioterapia e que você tem um espaço em Armação dos Búzios. Conta mais pra gente, então. Então, ele é novo, né? Fica aí em Manguinho, detrás da banca de charuto. Como a experiência foi fantástica, ela foi criada com um propósito. Conheci uma pessoa que ela me guiou na área. Ela falou, ozonoterapia, minha sogra, ela foi paciente de câncer. Então ela vivia com problemas intestinais e isso. Então a clínica foi um propósito por ela, entendeu? A gente comprou as máquinas, tudo para tratar ela. Então ela deu muita melhoria só com auricular. E tomando água, melhorou muito a parte intestinal dela. Porque você sabe que a pessoa que passa por esse de câncer, ele fica frágil por dentro. Então, o ozônio foi uma maravilha para ela. Então, assim, explica um pouquinho pra gente o que é a ozonioterapia, que às vezes a pessoa em casa tá ouvindo a gente, ela até já ouviu falar, mas não sabe exatamente, porque, assim, aqui na região, pelo que eu vejo, é algo relativamente novo. Então, como é que você explica pra gente esse tratamento com ozonioterapia e quais as patologias, qual o público que pode procurar esse tipo de serviço? A ozonoterapia, ela trata mais de 3.000 patologias. Ele foi usado há muito tempo na Alemanha para as guerras. Então, ele trata... Eu sou suspeita, né? Mas, por exemplo, lá na clínica a gente trata muito tratamentos de dor. E as pessoas saem encantadas. Claro, é um tratamento, né? Não é da noite à manhã. Mas já com a primeira, a segunda sessão, você sente uma diferença enorme nos tratamentos de dor. Para joelho, lombar, a gente trabalha para as pessoas que têm autismo, auricular é uma maravilha. Então,
ele trata muitas patologias. Assim que é uma maravilha. Eu aconselho todo mundo aí, tá? Quem for lá e marcar. Vim por a entrevista, vai ganhar uma ressonância. Ela é magnética, tá? Biorressonância. Vai encontrar mais de 50 parâmetros do seu corpo, de vitaminas, minerais, fígado, pâncreas, tudo que o seu corpo tem deficiência. E ele é totalmente não invasivo. Só colocar a mão é por meio de frequência. Certo. Então, Ingrid, deixa seu contato aqui pra gente, se você tiver Instagram, pessoal te seguir, algum número de contato. Então, repetindo, o seu endereço é ali em Manguinhos, a referência é em frente à banca do charuto. Então, pode passar mais informação de contato. A clínica é Ocean Living, fica detrás da banca de charuto, loja 2. Aí é só marcar o Instagram também, Clínica Ocean Living. E é isso. Ok, Ingrid, sucesso, obrigada. Você. Pessoal, estou aqui com Corina. A gente estava conversando aqui, ela tem bastante experiência e conhecimento para passar para a gente. É um assunto que a gente gosta muito, né? Ainda mais aqui no Seminário de Práticas Integrativas. Olá, Corina, como vai? Conversa um pouquinho com a gente, então. Fala para a gente da sua trajetória profissional. Mariana, boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. A gente é a USA Hemp Farmacêuticos. Nós somos uma das primeiras empresas no mundo a investir no plantio estritamente para cannabis medicinal. Nossa empresa é americana, nós estamos no estado de Oregon e a gente leva muito a sério essa questão do CBD, da cannabis. Quando nós começamos a empresa, nós quisemos trazer um produto que fosse um produto que tivesse qualidade, mas que ao mesmo tempo tivesse um custo-benefício muito grande para o paciente. E nessa forma nós conseguimos fazer todo um processo em casa. Nós não temos atravessadores. A empresa é familiar, então nos Estados Unidos a gente tem na nossa fazenda desde a seleção das genéticas que a gente vai plantar, que são genéticas próprias, a gente tem a plantação, a extração, até o produto final. No Brasil, nós atuamos muito com os médicos e os profissionais de saúde. E o que nós trazemos bastante é o conhecimento médico, treinar o médico para que ele saiba qual o menor canabinoide para ele prescrever para os pacientes. A cannabis medicinal hoje, ela é tão interessante que ela engloba e traz uma qualidade de vida para pacientes que antes precisavam viver praticamente quase que dopados com medicamentos ou com alta quantidade de medicamentos. Então, a gente está falando do tratamento para epilepsia, para o autismo, para todas as doenças neurológicas que são o Parkinson, Alzheimer, a esclerose múltipla. A gente fala no tratamento de dor, quando a gente tem a fibromialgia, a endometriose. Nós temos ali as dores, né, da idade, que são artrite, artrose, problemas na coluna. Desenvolvemos agora um produto que é para tratar feridas. Nós temos um produto que ele consegue fechar feridas de pés diabéticos, pacientes com diabetes. Então, isso traz uma qualidade de vida muito grande para o paciente, com um custo-benefício muito baixo também. Quando a gente fala na cannabis medicinal e a importância dela hoje, a gente fala que tudo que está acontecendo no mercado, ela é a grande mudança de chave na forma como nós tratamos a saúde. Por quê? Porque é um medicamento que ele vai nos regular internamente primeiro. Ela teve muito preconceito e agora é que a gente está vendo todo esse movimento de reclassificar ela, sair dos problemas de perigo e ser investido mais em pesquisas, né, em parcerias com faculdades e principalmente mostrando resultados disso. E o Brasil, ele saiu na frente do mundo porque ele colocou debaixo da competência médica. Então aqui o paciente sabe para que ele vai usar, qual o melhor medicamento para ele e principalmente o produto que tem que ser um produto de qualidade. A gente tem muito essa questão da seriedade em tudo que nós fazemos. Dentro do nosso sistema de empresas, nós tratamos tanto quem pode comprar e também temos a nossa fundação, que é uma fundação familiar, sem fins lucrativos, em que nós doamos a mães atípicas, a famílias de crianças que não têm condição de pagar pelo medicamento. Então, nós entendemos isso como família, que a gente precisa dar de volta para o mundo um pouco do que a vida nos deu. Então, aqui a gente vende para quem pode comprar e assistimos a quem não pode. Então, se tiver alguma mãe, alguma família atípica que tem interesse em saber mais dos benefícios
benefícios da cannabis no tratamento dos seus filhos, pode procurar a gente. No Instagram a gente é o Brasil Usa Hemp e tem também a Fundação Redwood, que está lá também para trazer toda essa parte de cuidado com quem não pode cuidar de si somente. Poxa, que fantástico, né? De poder fazer de uma empresa ter também essa parte social, de poder fazer essa divisão, ter esse olhar de cuidado. Isso faz totalmente diferença mesmo na humanização do tratamento, de se sentir acolhido. E mais ainda, né, Corina, é de dar a expectativa para a pessoa de que ela não está sozinha, de que ela pode pensar de uma forma positiva, otimista, porque existe um caminho que pode trazer resultados, não é isso? Além disso, o que a gente vê muito é que por causa da criminalização que teve da cannabis por muito tempo, o que se escuta falar é: eu não vou dar isso pro meu filho porque é uma droga. Gente, todo medicamento é droga. A diferença é conhecimento e dosagem. Então, quando a gente olha o custo-benefício, quais são os efeitos colaterais de um medicamento a longo prazo que essas crianças tomam, os pais muitas vezes esquecem que esses filhos vão ultrapassar eles na expectativa de vida. Então, o que a cannabis traz é isso, ela traz autonomia para a maioria desses pacientes. Você pega uma criança desregulada que não consegue frequentar a escola porque ela é agressiva, ou às vezes porque ela não gosta que toca ela, uma criança com seletividade alimentar. Nós temos casos de pacientes que ficavam amarrados, porque os pais precisavam trabalhar e eles eram agressivos com eles mesmos e com os irmãos. E que a cannabis devolve qualidade de vida. E quando a gente faz isso, é a qualidade de vida para a família inteira, porque essa mãe, ela passa a ter vida, ela passa a ter expectativa de que o filho dela pode ter uma qualidade de vida. Ele é especial, sim, mas ele pode sorrir, ele pode entender. Essa mãe consegue escutar um mãe, eu te amo. Um pai consegue receber um abraço de uma criança. Então, quando você tira uma criança de 8, 10 medicamentos, que ela é praticamente quase que dopada a todo tempo, e ela vai reduzindo até ficar na cannabis, o custo desses valores investidos também faz muita diferença na vida dessa família. E a cannabis hoje ela está no SUS. Então, muitas vezes a gente chega e o médico fala: aqui não prescreve isso é droga. Procure um médico que sabe. Busque a qualidade de filho para os seus filhos. Porque, como eu falei, eles vão ultrapassar a sua vida. E quando você se for, quem vai cuidar deles? É uma das coisas que a gente mais olha. Isso faz quebrar muito o preconceito, né? É de trazer essa visão que tudo é medicamento. Corina, como é que a gente faz para te seguir, acompanhar seu conteúdo, fazer um contato com você? A nossa empresa é Brasil Usa Hemp e o meu Instagram é Corina Usa Hemp. Muito obrigada, Corina. Eu que agradeço. Então, pessoal, estamos hoje no terceiro e último dia de evento aqui do Seminário de Práticas Integrativas no Hotel Atlântico em Búzios e vamos continuar com as nossas entrevistas incríveis, com conhecimentos assim extraordinários. E agora estamos aqui com o Dr. Jean, que vai apresentar para a gente a experiência dele profissional. Olá, doutor. Olá, tudo bem, Mariana? Então, eu vou apresentar de uma maneira sintética, claro, o trabalho que eu estou fazendo aqui em Búzios para os profissionais daqui, do Rio, né, principalmente, né? A saúde vai depender do estilo de vida, depende de muitas coisas, né? Mas principalmente do ecossistema digestivo, e hoje está sendo extremamente maltratado, né? Com os alimentos que a gente encontra hoje, a maneira que esses alimentos estão sendo preparados, o estresse que mexe com o sistema nervoso, que atrapalha toda essa parte digestiva, o comando neurológico, nervoso, tudo digestivo, a secreção digestiva, das enzimas, etc. E muitos desconhecimentos também, né? Então, faz muito tempo que a gente observa no mundo todo um decréscimo da imunidade das pessoas, né? O aumento das doenças degenerativas, doenças autoimunes, etc. Né? E a gente pode se perguntar, a medicina faz o quê? Né? A medicina, eu não chamo da medicina o sistema de saúde, porque seria um sistema fracassado. Tem doença em todo lugar, tem filho em todo lugar, tem farmácia que cresce exponencialmente em todo lugar, mas é um sistema medical, é um sistema que tem um objetivo, é de manter o paciente em vida. E hoje, devido à degradação da saúde, a gente precisa disso. Quando o paciente ele é de tipo funcional, a medicina vai
controlar a sintomatologia. Mas sintoma não é doença. Sintoma é mantido por uma dinâmica patológica que a maioria das vezes não está sendo abordada pela profissional de medicina alopática, né? Não faz parte do currículo do médico de fazer isso, né? Então, faz 40 anos que eu observo uma quantidade de pessoas cada vez crescendo, procurando resolver os problemas e da raiz, da causa da causa. E muitos pacientes acabam não encontrando isso dentro do sistema de saúde, dentro do sistema medical convencional, e acabam procurando outra coisa. Vão depois de um especialista e vão aqui começar. E chega um momento e fala, puxa, eu vou ter que procurar outra coisa. Né? Eu sou uma outra coisa. Sou especialista em medicina funcional há 35 anos. Muitos terapeutas aqui são essa outra coisa. As pessoas que a gente procura, que a gente não resolve as coisas. E nossas abordagens, ele é mais sistêmico, mais abrangente. E a gente procura tudo que está sendo envolvido numa patologia, né? Funcional, principalmente. Quando a doença é lesional, o risco, a vida está em risco, é a medicina. Esse trabalho ela faz. Mas quando o problema é funcional, se a gente não trata corretamente, a gente evolui em direção das doenças degenerativas, não tem jeito. As doenças lesionais. Então, é um trabalho na área da medicina, essa medicina funcional, que é extremamente importante, que a gente mantém o paciente dentro do funcional ou se coloque fora dos doentes funcionais. Esse é controlar a saúde para que ela não se torne lesional. A diferença entre uma doença funcional e lesional, que a funcional tem cura, tem tratamento e tem cura. A doença lesionais é uma lesão de órgão, vem uma prótese, vem uma suplementação, certos medicamentos que são pelo resto da vida, são intervenções mais drásticas, né? Tem tratamento, mas a doença lesional não tem cura. Aí você é um verdadeiro doente. Doença autoimune, câncer, doença, por exemplo, certas reumatismo, você vai ganhar uma prótese de titânio, não tem jeito, não vai ser a mesma perna, não dá. Então, lesional e funcional. Doença funcional não se ensina quase nada em medicina, mas é que mantém o paciente no melhor condição possível de funcionamento. É uma medicina educativa, a gente educa o paciente como comer, como retomar contato com o próprio corpo, né, para ver o que ele precisa e colaborar com isso. É uma medicina educativa, é reguladora. Sim. Agora, doutor, deixa eu te perguntar, qual é o público que deve te procurar? A pessoa, ela já apresentando algum tipo de sintoma, ou ela de uma forma preventiva também pode te procurar? Qual é mesmo esse público-alvo que o senhor atende, que gostaria, né, de iniciar algum tipo de acompanhamento? Bom, boa pergunta. Nossos pacientes são pacientes que já consultaram o médico convencional, o SUS, o especialista, que já passaram em muitas mãos. Né? Hoje em dia existe um turismo medical impressionante, pessoa que procura resolver problema. Né? Meus pacientes, a maioria, são pacientes que já foram diagnosticados, vêm com um monte de exame, vêm com tudo uma histórica, né? Eles vêm no interior de São Paulo, em Jarinu, para chegar lá, você tem problema. Tem gente que pegou avião que vem de qualquer parte do Brasil. Então, para fazer isso, você tem problema que você quer resolver. Eles encontram a gente, talvez com isso no YouTube, né? Na divulgação que a gente faz, eu não faço muita divulgação, não sou muito marqueteiro. É o resultado que fala, a pessoa indica. Mas o tempo todo tem gente que chega em Jarinu, e quando chega para mim são casos complicados. Você não vai em Jarinu com resfriagem. Né? Eu tenho resultado com isso, com outras abordagens. A maioria dos pessoas, eu conversei com muitos profissionais daqui, é esse tipo de paciente que a gente recebe. Paciente que está procurando resolver o problema que não encontrou na medicina oficial. E qual o contato que o senhor pode deixar para quem quer
te procurar? Existe alguma rede social, algum telefone de contato? Como é que a pessoa pode fazer esse... Não sei nem se o senhor atende, né, de forma online, na telemedicina, mas para que a pessoa possa contatar o senhor para essa avaliação. Bom, eu atendo em telemedicina, eu atendo presencial. Aqui no Rio, deve ter pouco profissional que trabalha nessa área presencial. Muitas pessoas aqui, não sei o que acontece aqui no Rio, mas desde a pandemia, muitas pessoas trabalham online. Consequência disso, eu recebo muitos pacientes em Jarinu que vêm do Rio de Janeiro, outra cidade do Rio. Eu tenho muitos alunos, faz 9 anos que eu ensino para médicos de todo o Brasil. No Rio, muito difícil de ter alunos nos meus cursos. Então, se alguns profissionais escutam, pode ser uma motivação para trazer profissional aqui. O Rio tem muita gente, tem muitas pessoas que têm desbiose, que precisam desse trabalho. Eu não quero atrair para mim, porque eu já tenho muita clientela, já tenho recebido, mas eu gostaria muito, minha função principal é de ensinar. Eu ensino profissional, e se um paciente me liga de uma cidade que tem um profissional que eu formei, eu indico. Para quem quer entrar em contato comigo, a gente tem um WhatsApp de atendimento, o DDD 11 de São Paulo, né? 75 26 52 82. 75 26 52 82. Eu espero que no futuro a gente tenha mais profissionais que aqui no Rio que... eu queria fazer uma coisa. Eu atendo online, atendo presencial. Qual é a diferença? No presencial, eu posso fazer um diagnóstico muito mais profundo. Eu analiso 4 gases expirados. Os gases, o bafo. 4 gases. Que me permite um diagnóstico da desbiose extremamente preciso. Então, esse dá um diferencial extremamente importante, especialmente para casos complexos. Uma vez que é feito isso, se precisa de outros atendimentos, pode ser online. Eu já tenho uma base extremamente interessante, um diferencial, né? É isso. Ok, doutor, muito obrigada pelo seu tempo e sucesso. Pessoal, estamos aqui com Elisângela, aqui no Seminário de Práticas Integrativas, e ela tem uma proposta muito interessante, uma ideia muito bacana para passar para a gente. Vou deixá-la bem à vontade aqui para poder passar o conhecimento dela. Tudo bem? Tudo bem, Mari? É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar nesse evento assim, maravilhoso, né? Aprendi muito esses 2 dias aqui, hoje é o meu 3º dia. Mari, eu comecei, você sabe, estudar em saúde, se conhecemos lá no hospital, né? Eu sou da radiologia. Comecei fazendo raio-x, trabalhava em Rio das Ostras, trabalhava com a Mariana lá no URC, e comecei a fazer bijuterias. Lembra que você é minha cliente, está aí maravilhosa, né? Com as peças de varilha e joia. Mas, na verdade, Mariana, quando eu comecei a fazer as bijuterias, nem eu sabia qual era o propósito de eu fazer essas bijuterias. Então, aos poucos, eu fui me despertando e entendendo qual era o propósito de Deus na minha vida, e eu comecei a fazer essas peças. Na verdade, era um chamado de despertar. Eu precisava acordar e me despertar minha mente, que era inconsciente. Eu vivia no piloto automático 24 horas do meu dia. E o piloto automático não deixava eu enxergar nem para o lado direito nem para o lado esquerdo. Foi aí que eu despertei para fazer um tratamento de uma terapia, né? E fazendo terapia, eu resolvi fazer uma terapia mais avançada. Eu fugia há anos dessa terapia. Eu precisava tratar, eu precisava curar minhas dores, eu precisava curar minhas emoções, eu precisava fechar as feridas que eu tinha na minha vida. Mas eu não sabia como, até eu começar a fazer as bijuterias, que foi uma terapia para mim. Então aí veio o meu despertar. E com isso tudo, fui fazer PNL, que é a programação neurolinguística. E através da programação neurolinguística, eu comecei a minha trajetória de cura. Cura emocional, cura espiritual, cura física. Eu costumo falar que a gente precisa de aliar os 4 pilares da nossa vida para poder seguir o nosso caminho, seguir o nosso propósito.
E com isso tudo eu criei o Conexão Magnética, o Despertar. Aí as pessoas me perguntam, despertar o quê? Eu precisei me despertar. Com 52 anos, Mariana, 52 anos foi quando eu despertei a minha mente consciente. Então eu faço uma pergunta, por que as pessoas hoje mais novas, como você, ou até mais nova do que você, não podem também sair desse bendito piloto automático? Não podem despertar a mente consciente. Não é eu que estou falando, Mariana, mas segundo a neurociência, 95% de todas as suas ações diárias é feita na mente inconsciente. A gente faz as coisas no piloto automático todo dia, repetindo os mesmos padrões comportamentais. Só que você está tão no automático que você não percebe. Você come e não percebe que você comeu. Você faz ações que você não percebe que você fez. Você vai no mercado, você compra a mesma marca todas as vezes. Todo dia a gente repete os mesmos padrões, mas quando você sai dessa mente inconsciente, que é o piloto automático, aí o jogo muda, aí a vida muda. Então eu criei o Conexão Magnética porque não é um evento, é um movimento que eu vou levar pelo Brasil, para fora do Brasil, para você que está aí do outro lado me ouvindo, despertar a sua mente consciente e viver a sua melhor versão. Então vem para Conexão Magnética ou despertar a sua melhor versão. Vou te falar uma coisa, sozinha você não vai conseguir, porque eu tentei 52 anos, Mariana, a trabalhar minhas próprias emoções e eu não consegui. Porque a gente precisa assim, de fazer terapia, precisa ter um psicólogo, um psicanalista, ou fazer um PNL, alguém que pegue na sua mão. E no Conexão Magnética eu vou pegar na mão das pessoas, tá? Lá no evento a gente vai trabalhar PNL na prática, com dinâmica de PNL. A gente vai falar um pouco sobre sistêmica, porque eu também precisei de entender por que eu seguia sempre os mesmos padrões comportamentais. Até eu descobri que muitos dos meus padrões comportamentais vinham da minha família. Então eu te convido, já clica aqui, ó. Venha para o Conexão Magnética ou Despertar. Agora, Elisângela, eu sei que você tem uma trajetória já de palestras, né? Você já tem alguns grupos, algumas pessoas, acho que na maioria mulheres que te acompanham. Sei que você já palestrou pelo Brasil e no exterior. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e falasse um pouco mais sobre o seu projeto também, porque vai acontecer agora nessa próxima semana, né? Como é que as pessoas podem também te acompanhar com esse conteúdo? Mariana, eu também tive que descobrir um mundo na minha vida que nem eu sabia que é o mundo das lashes. E hoje eu consigo entender também que eu tenho um emaranhado quântico com as lash design. Então, física quântica é um tema muito complexo, tá? Não sou física quântica, mas eu entendo um pouquinho. Então, também não entendia por que eu fui parar em Portugal para palestrar no meio das lash design. Porque eu fiz 15 estados do Brasil levando as minhas joias. Por que eu fui parar no Chile? Colômbia, eu fui tratada na Colômbia como uma rainha, lá como palestrante. Eu não entendia nada disso. Até um dia desse, eu conheci uma pessoa como uma terapeuta quântica, ela falou, você tem uma conexão muito grande com as lashes. O nome lash, por mim, L-A-S-H, foi um código que o universo mandou para mim, para eu despertar e estar cada vez mais ajudando as lash design. E o meu evento, como você sabe, vai ser no dia 7 de maio, quinta-feira, às 18 horas, lá em Cabo Frio. Você não pode ficar de fora. Vai ser um prazer eu ter uma doutora dessa maravilhosa, inteligentíssima, assistindo a minha palestra e estando no nosso evento como convidada especial, convidada VIP. Então, ó, vem você também despertar sua mente consciente. Elisângela, quero agradecer muito esse seu convite. Com certeza eu vou estar lá participando. E para quem quer te acompanhar, você tem alguma rede social, alguma página do Instagram, telefone que queira deixar de contato? @conexão_magnética é o Instagram do evento e baililijoias.com.br é o nosso site das nossas peças, né, que Mariana usa.
Muito obrigada e sucesso. Pessoal, estou aqui com mais uma entrevista que vamos iniciar, maravilhosa. Estava conversando aqui nos bastidores com a mentora de estilo de vida, de longevidade, a Carla. E ela tem um conhecimento muito bacana para passar para a gente. E eu vou pedir para ela falar um pouco sobre essa experiência profissional. Tudo bem, Carla? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Olha, a minha trajetória, né? Eu sou educadora física de formação, mas tenho uma especialização em medicina do estilo de vida pelo Einstein em São Paulo. E nessa trajetória, a primeira coisa eu apliquei em mim, né? Sou uma mulher de 54 anos, em busca de uma longevidade saudável através de hábitos que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, porque a nossa vida, a gente tem muita demanda, são muitos pratinhos para a gente equilibrar, então eu entendi isso e eu pensei, como é que eu aplico isso para mim? E aí eu venho nessa busca em estudos, fiz uma formação em Body Brain Health Coach, e nessa formação do Body Brain eu conheci algo fantástico, que é o mapa funcional dos músculos e o cérebro. Então a gente não tem só o eixo intestino-cérebro, mas nós temos uma conexão dos nossos músculos com o cérebro. E uma das questões para nós, principalmente mulheres, mas os homens também, e as mulheres têm a menopausa e os homens a andropausa, o nosso metabolismo fica mais lento. E aí a gente continua, às vezes, comendo as mesmas coisas e falando, não sei o que está acontecendo, que eu estou engordando. Ou você engorda só numa região geralmente abdominal, né? E aí entram as questões da baixa de energia, de vitalidade. Então, o meu trabalho qual que é? Né? Trazer, através de micro-hábitos, que a gente consiga ativar os nossos remédios naturais, ativar os nossos hormônios, porque mesmo que diminua, a gente não precisa aceitar que isso vai, não tem mais o que fazer, agora é só ladeira abaixo. Não, gente, tem como a gente melhorar sim, né? Um pouco todo dia, e que seja realmente factível, que a gente consiga fazer de forma fluida, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplo para ficar mais claro, né? Todos os dias a gente faz várias coisas automáticas, tomar banho, escovar os dentes, são coisas de autocuidado. Tem dia que você toma um banho mais demorado, mas tem dia que você vai lá e toma uma ducha super rápida, mas você não deixa de fazer. Então, o exercício físico e o movimento, né, ele é medicina. Porque quando a gente faz, o nosso corpo foi feito para estar em movimento. E aí uma das questões que mais acaba pegando é o sedentarismo, ou até a vontade de se exercitar, mas não sabe como começar, por onde ir. Ou então começa e para. Uma das questões que eu recebo muito é a dificuldade com a constância, né? De não ter constância. Começo, mas eu paro. E o desejo das pessoas realmente de quererem se exercitar, mas acaba deixando isso para depois. Quando eu terminar essa formação, quando o meu trabalho diminuir, quando eu tiver mais tempo, aí eu vou me exercitar. Já pensou se a gente fizesse isso com o banho? Né? Então, o que eu trago para vocês? Uma prática neurocorporal que eu elaborei. São 15 minutos que você faz em casa. Esta prática neurocorporal, ela parte do princípio e sentido. Quando a gente fala em musculação, na verdade foi um termo que criaram, tá? Mas a base mesmo, o nome original, é treino de força. Então, o treino de força, ele é justamente para a gente treinar as nossas forças. E as nossas forças estão internas. Então, a proposta é, como a gente consegue, vamos nos fortalecer em si mesmos e não buscar a força no outro. Para isso, é como se fosse uma dose diária. Porque se você está num tratamento, tem que tomar um remédio, você não toma todo dia no mesmo horário? De 12 em 12 horas, ou qualquer coisa que você esteja fazendo de tratamento, você segue. Você tem lá o horário certo. Então, a farmácia do corpo, que é o nome da minha mentoria, é para ativar os nossos remédios naturais. E como a gente faz isso? Essa ativação diária. E o segredo é todo dia, no mesmo horário. Então, qual é a proposta? Todos os dias,
Você escolhe um horário e você vai fazer a prática do corporal na sala da sua casa, descalço, do jeito que você tiver. Você não vai precisar se arrumar, sair para ir para algum local, para uma academia. E assim, não estou dizendo que não precisa fazer academia, ok? Tá? Vou deixar isso claro. Eu estou dizendo que você precisa começar e conseguir manter algo que você faça todos os dias com constância. Aí a academia é um plus, a yoga, o pilates, tudo é muito bem-vindo. Mas se a gente não faz a base, e a base é movimentar o corpo, ativar o metabolismo, porque o nosso metabolismo vai ficando mais lento, e a gente ativa o metabolismo todo dia um pouco. Então é a nossa dose diária da farmácia do corpo para ativar os nossos remédios naturais. Gostaria que eu demonstrasse um pouquinho aqui. Sim, Carla, porque ontem eu vi você fazendo uma atividade com um grupo de mães atípicas que estavam aqui. Foi uma atividade maravilhosa e eu vou contar um segredo aqui para você agora, que hoje de manhã eu fiz um pouco daqueles exercícios, né? Você faz um movimento com rotação assim do corpo, né? O próprio agachamento. Então eu fiz um pouquinho de manhã e realmente ativa, faz a diferença para começar o dia. Parece que o corpo ele reage melhor. Então queria sim, por favor, que você demonstre e ensine a gente. Maravilha. Então, olha só. A parte da frente do nosso corpo é a gente com o mundo. É como nós estamos preparados para encarar o jogo, a vida. Então, esta força, por exemplo, o peitoral é a coragem. É o músculo do enfrentamento. Né? Então, quando você ativa essa região, como é que você fica? Como é que você vai para uma reunião? Você não chega, você chega com o peito aberto, pode vir, você está preparado. Então, as nossas forças são ativadas a partir desses movimentos com essa consciência neurocorporal. Então, a estabilidade, a segurança, que é uma coisa que as pessoas pedem, tá? Léo, você tem que ter mais estabilidade, mais segurança. É o abdômen. O abdômen é a musculatura da estabilidade, da segurança. Então, na realidade, os movimentos já são conhecidos. Né? Quando a gente faz esse movimento aqui, ó, da panturrilha, a gente está acionando a panturrilha, que é o músculo da iniciativa. Mas não adianta ter iniciativa e não ter acabativa. E aí, então vamos entendendo como é que é essa ativação. Eu ativo a iniciativa trabalhando a panturrilha, mas a nossa coxa é o músculo do instinto. Então, essa posição, né, é para aguçar o nosso instinto. E a gente foi perdendo essa conexão, gente. O instinto é o que faz a gente sentir, identificar, né? Por exemplo, tomar decisão. Quando a gente não sabe o que vai fazer, você está com o instinto fraco, você não sabe para onde ir, o que você faz? Então tem que aguçar o instinto. E o glúteo é um músculo da ação. Então a gente tem iniciativa, instinto e ação na vida, para deixar de ser bunda mole, né? Por isso que tem essa expressão. Então, quando a gente entende essa relação dos músculos com o cérebro, a gente traz um significado para o movimento e ele vai fazendo muito mais sentido. Então, por exemplo, aqui eu tenho iniciativa, instinto e ação, contraindo o glúteo. Então, iniciativa, instinto e ação. Iniciativa, instinto e ação. Para trabalhar a estabilidade, qualquer exercício de abdômen, você está trabalhando a região da estabilidade. O que muda é a tua consciência neurocorporal durante o movimento. Simplesmente fazendo isso que você estava falando, né? Você fez torce aqui e contrai, você está trabalhando estabilidade e segurança. Estabilidade e segurança. E percebe que só nisso aqui, indiretamente, eu estou trabalhando o quê? Equilíbrio. Estabilidade e segurança. O que traz estabilidade e segurança? Equilíbrio. Então, tudo isso, quando você faz pela manhã 15 minutos, e aí nós vamos trabalhar peitoral, braço e garra. Então, por exemplo, garra, coragem, garra, coragem. Então você vai ativando as suas forças internas através do exercício. Produz serotonina, o hormônio do bem-estar, dopamina, prazer, né? E a endorfina, que é a motivação. Então é isso, gente, é a nossa dose diária, ativar a farmácia do nosso corpo todos os dias um pouco, porque aí você aumenta a tua reserva funcional para encarar o dia.
para fechar esse raciocínio, o sistema nervoso central é a primeira parte do corpo que lida com os desafios. E essa central, ela recruta neurotransmissores, são a serotonina, endorfina, dopamina, são produzidos no intestino. Mas quando você ativa essa produção, a maior ativação é através do quê? Do movimento. Por isso que você sentiu. Você fez de manhã. Quer ver? Outra coisa, quando você está meio desanimada, muito ansiosa, polichinelo, você faz toda uma ativação. 10 minutinhos, 5 minutos, põe uma música que te leva, polichinelo. Quebra de estado. Você sai daquele estado de letargia, tá? E aí você vai ativando esse metabolismo. E de quebra, queima a gordura, processa, absorve melhor os nutrientes, proteína, carboidrato, e o corpo ele começa a regular e a transformação acontece. Você fica desinflamado ou desinflamada. Tá? Quero também falar do livro. Quem quiser saber mais, eu sou coautora aqui de 2 livros, tá? Esse livro aqui, os 2 são best-seller na Amazon. Esse aqui, Emagrecer com Prazer. E o meu capítulo é Exercitar-se com Prazer. Por quê? Tudo que é restritivo e que é proibitivo, você não consegue manter. Então, a proposta aqui qual é? Novos caminhos de prazer no cérebro. Através de novos prazeres, você vai adquirir novos hábitos. E aí eu tenho uma mentoria Farmácia do Corpo, que são 90 dias, 7 pilares pautados na medicina do estilo de vida, regulação de sono, centramento, alimentação, exercício com a prática neurocorporal. Então, são micro hábitos para você incorporar e a gente regular todos esses pilares. Tá? Então, aí sim você consegue ter constância. Guarda isso. Novos prazeres se tornam novos hábitos. Então, não é sobre mudar ou se privar apenas, mas adquirir novas experiências. O corpo experimenta e aí ele se conecta. E o corpo te ajuda a fazer todo o processo, porque ele pede mais. Da mesma forma que ele pede mais açúcar, ele pede mais exercício. É só você mostrar um novo caminho de prazer para ele que ele vai te ajudar. Isso é inteligência somática. Esse é meu trabalho. Terapia somática, inteligência somática, ativar essa inteligência que a gente não aprendeu. Soma é corpo, inteligência somática é inteligência do corpo. E Carla, deixa seu contato aqui pra gente, quem quiser te seguir, qual é o seu canal? Tá. Então, eu tenho um canal no YouTube, Farmácia do Corpo, rede social, Instagram, Carla Souza, com Z, SP, de São Paulo, Carla Souza SP, ou @farmaciadocorpo.mev. MEV é Medicina do Estilo de Vida, tá? E, bom, aí também a gente pode fazer o seguinte, para quem está ouvindo aqui, tem um grupo de mentoria que vai começar agora em maio, nós vamos de maio, junho e julho, tá? E aí vocês podem me seguindo no Instagram, me chama lá, que a gente pode fazer uma sessão individual online para você conhecer melhor e ver se é o momento de você ativar a farmácia do seu corpo. Muito obrigada, Carla, sucesso. Pessoal, então estamos aqui encerrando. Hoje é o 3º e último dia do seminário de práticas integrativas aqui no Hotel Atlântico em Búzios. A gente conseguiu fazer diversas entrevistas com os palestrantes desse evento, trazendo conhecimento a nível nacional. Eles vêm de diversos outros estados para cá para palestrar. O tema foi a água, a molécula da vida esse ano, e abordou diversos tipos de práticas relacionadas ao uso do óleo da cannabis, ozonioterapia, acupuntura, quiropraxia. Então acompanhe aqui com a gente as entrevistas e o nosso conteúdo.